Bom dia a todos. Grande honra presidir essa mesa, que tem o painel entre liberdade e a regulamentação da saúde suplementar. Ela é composta, estão aqui na mesa, a Ana Carolina Navarrete da Silva, que é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o professor Luciano Pereira de Souza, que é nosso professor aqui do mestrado e da graduação, e também aqui a nossa Viviane Coelho, que é também professora de Direito Empresarial da Unicuritiba. O ministro Herman Benjamin, que iria compor a mesa, ele, infelizmente, teve uma sessão ontem no Superior Tribunal de Justiça e ele não conseguiu se deslocar a São Paulo. Mas ele gravou um vídeo, né, e nós vamos, então, optamos por fazer primeiro as apresentações, depois a gente faz a apresentação do vídeo, né, e, ao final, né, dentro do tempo que a gente possui, a gente abre para as perguntas, ok? Então, eu, sem mais delongas, vou passar a palavra inicialmente para a Ana Carolina para fazer a sua apresentação. Bom dia a todas e todos. Gostaria de parabenizar a organização por esse evento e agradecer o convite que foi feito pelo professor Marcelo Lamy e pelo Milton Ram para que o IDEC pudesse estar presente e fazer contribuições para esse debate tão importante que é a regulação na saúde suplementar. O IDEC ele é usualmente confundido com uma instituição governamental, então a gente usualmente também faz, sempre antes das nossas manifestações, um pequeno esclarecimento sobre quem somos. O IDEC é uma associação de consumidores fundada há 31 anos, com o objetivo de representar consumidores a nível nacional em diversos espaços do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A nossa missão é fortalecer a cidadania e trabalhar para construir relações de consumo mais justas e sustentáveis. Nós trabalhamos, como o direito do consumidor é muito transversal, nós trabalhamos em 6 grandes áreas temáticas. Eu sou da área de saúde, mas dentro do IDEC a gente trabalha regulação, relação de consumo em alimentação adequada e saudável, em educação para serviços financeiros e bancos responsáveis, em energia, saúde, telecomunicações e mobilidade urbana. Bom, gostaria de dividir com vocês, da perspectiva do programa de saúde do IDEC, quais são as grandes questões regulatórias, né, para a saúde suplementar e de que maneira isso impacta nas relações de consumo, na relação entre usuário e plano de saúde. E, para isso, eu vou fazer um breve cenário de como está hoje o mercado de planos de saúde no Brasil. A gente tem, hoje, 47 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil, isso dá quase 1/4 da população brasileira. E essa relação entre plano de saúde e usuário, ela é positivamente relacionada a emprego e renda. Ou seja, quem tem emprego formal tem uma chance maior de ter plano de saúde. Porque, geralmente, a maior parte, na verdade, não é geralmente, mas a maior parte dos contratos de plano de saúde hoje são feitos entre empresas que contratam planos para os seus empregados, para os seus funcionários. Isso a gente identifica muito facilmente com 2 pirâmides etárias. A da esquerda é a da população brasileira, é do censo de 2012, e a da direita é a da população de usuários de plano de saúde em 2007. A gente consegue ver que, na de usuários, a base mais larga, está bem pequenininho aqui, mas essa aqui é a faixa etária de 30 a 39 anos, que é o grosso da PEA, da população economicamente ativa. Então, essa base aqui é mais gordinha, então a gente percebe que esse é um mercado que está muito sensivelmente relacionado a emprego. O que isso quer dizer? Que em cenários de reveses econômicos que afetam o emprego, esse mercado ele sofre. Então, se você tem altas taxas de desemprego, você tem uma saída brusca de usuários desse sistema. Esses são dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS. Okay? E a gente vê que a linha de cima verde é o crescimento de planos médico-hospitalares e a laranja é dos planos odontológicos. Eu vou ficar só nos
médico-hospitalares, ok? Vocês conseguem ver que há uma tendência de expansão muito grande, especialmente a partir de 2007. E isso vai até 2014. Em 2014, a gente sente uma leve retração por causa dos reveses econômicos ligados ao emprego. Então, vamos lá. Mas uma coisa interessante esse é um outro gráfico que mostra o crescimento da linha azul, indica o quanto cresceu a receita que essas empresas de plano de saúde receberam até 2018. E em verde é a despesa que elas tiveram com o atendimento. Então, a gente percebe que mesmo que tenha caído o número de usuários, mesmo que tenha caído o número de usuários nos últimos anos, isso não significou perda de receita para as empresas, e isso não significou diminuição do uso do plano de saúde pelas pessoas, porque as despesas aumentaram. E, historicamente, as despesas costumam aumentar mesmo, né? Porque saúde é algo que, por incorporação de tecnologia e uma série de fatores, costuma encarecer ao longo do tempo. Mas o que não se explica é como que, com menos gente, a gente ainda tem a empresa recebendo volumes maiores e maiores de mensalidade. Elas não estão tendo perdas. A diferença entre o que entra e o que sai aumentou ao longo do tempo. Então, o que está sobrando para elas aumentou ao longo do tempo, mesmo com o período de crise. Nesse tempo também, até 2018, a gente vem notando, isso aqui é o número das empresas, quantidade de empresas que foram diminuindo ao longo desse período. As verdinhas são as médicos hospitalares, medicina de grupo as amarelinhas. E a gente vem percebendo que o número geral delas vem decrescendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer concentração de mercado. Isso quer dizer que um número menor de empresas controla uma parcela maior do mercado. E a gente chegou num cenário hoje, está bem pequenininho, mas aqui a gente vê que cerca de 10% das empresas, 70 e pouquinho, a gente hoje tem algo em torno de 750 empresas de plano de saúde no Brasil. Dessas 750, 10%, 70 e pouquinho, controlam 70% do mercado. Então, a gente percebe que esse mercado ele é concentrado e isso demanda necessariamente uma regulação, né? Então, quando você tem menos empresas controlando uma boa parte do mercado, você tem mais chances de ter menos concorrência, de ter cartel, de ter práticas anticoncorrenciais. Isso coloca quem está na ponta do serviço, quem é mais frágil e mais vulnerável, numa situação de dificuldade. Porque a pessoa contrata sem saber exatamente o que está contratando e ela se submete às regras, porque isso é um contrato de adesão. Esse cenário, breve cenário, é só para justificar por que é tão importante se pensar em regulação, e uma regulação forte e eficaz para o mercado de planos de saúde no Brasil. Mas que regulação a gente tem hoje? Para falar um pouco disso, é importante chamar atenção para um fato. Diferente do que aconteceu em setores como energia elétrica e telecomunicações, que eram serviços estatais e foram privatizados. Então, primeiro tinha um serviço estatal, criou-se uma agência reguladora. Logo antes, ou concomitante à privatização do setor, então a agência surge junto com o mercado. Nos planos de saúde, a gente não vê isso acontecer. A gente vê que, historicamente, o mercado surge lá pelos idos dos anos 50, 60, e a regulação, a lei, o marco legal, que vai proteger o usuário, vai surgir em 98, com a Lei 9656. E a agência reguladora, para regular esse mercado, vai surgir nos anos 2000. Então, o mercado surge primeiro e depois surge a agência reguladora. E isso tem consequências para essa regulação. Por quê? Porque quando a agência reguladora surge, o mercado já tem práticas consolidadas, algumas dessas práticas abusivas. E isso deixa a própria agência numa posição mais difícil de regular, porque ela está chegando agora. Isso a gente está falando de 20 anos atrás, mas ainda assim. O tema dessa mesa, muito interessante, é liberdade versus regulação. E eu vou trazer um caso para ilustrar a qualidade da regulação e de que forma uma regulação mais ou menos forte permite mais liberdade para os atores que têm menos poder dentro do mercado. O exemplo que eu vou trazer é o dos reajustes dos planos de saúde.
Hoje, para aumentar a mensalidade, ela pode acontecer de 3 espécies, de 3 formas diferentes. Eu vou tratar de apenas uma, que é o reajuste anual. Ele acontece de forma diferente para o contrato individual e para o contrato coletivo. O contrato individual é aquele que é feito entre plano de saúde e pessoa, diretamente, e o plano coletivo é feito entre o plano de saúde e uma empresa, uma associação ou sindicato, que contrata para o seu funcionário, para o seu sindicalizado, para o seu associado. No contrato individual, você tem 2 proteções. A empresa, o plano de saúde, não pode cancelar sem razão, só por falta de pagamento ou por fraude. E existe um teto para o aumento da mensalidade, que é atualizado a cada ano. No coletivo, não existem essas 2 proteções. Então, o plano de saúde pode cancelar sem razão, sem motivo, depois dos 12 primeiros meses. E não há limites para os aumentos que podem ser colocados para as mensalidades. E isso se reflete de que até 2012. A partir de 2012, para os contratos pequenos, que são os contratos até 30 consumidores, que envolvem empresas ou associações de até 30 pessoas, a agência estabeleceu um limitezinho, dizendo, olha, você não pode aplicar um reajuste por cada contrato. Você tem que juntar todos os seus contratos pequenos, num agrupamento de contratos, e aplicar um reajuste único para eles. Okay? Aí a gente tem também, nesse cenário, os contratos grandes, que são os acima de 30 consumidores. O IDEC realizou em 2013 e em 2017 2 estudos com o mesmo padrão para avaliar de que maneira o Poder Judiciário estava mensurando o que era reajuste abusivo ou não, no caso do reajuste anual, para os contratos coletivos, que não têm essas proteções. Quais foram os resultados, as conclusões a que a gente chegou? A gente identificou na nossa amostra que 82% das decisões afastaram o reajuste, entenderam que ele era abusivo. 81,21% foi o percentual médio contestado na justiça. Ou seja, da nossa amostra analisada, o reajuste médio era 81%, mas a gente encontrou casos muito discrepantes a nível de 538%. Isso é um reajuste anual. É um aumento de 500% na sua mensalidade. Em 2017, a gente viu que a situação se manteve mais ou menos a mesma, em que foram identificadas abusividades em 75% dos casos levados à justiça. 89% foi o reajuste médio identificado nessa amostra, e o maior reajuste foi de 2.334%. Então, é bem pesado, bem elevado, né? Uma questão interessante é que, dentre as razões apontadas pelos desembargadores, a gente analisou só decisões de segunda instância, e eu estou à disposição para falar depois sobre a metodologia da pesquisa, mas pelo tempo eu vou um pouquinho mais rápido. Quais foram as razões que os desembargadores usaram para entender se era ou não válido aquele reajuste? Um foi a expressividade do valor, 200%, 300%, 500%, mas nunca esse fator isoladamente considerado, combinado com 2 outros motivos que eram detectados, ou os 3 juntos, ou 2 pelo menos, que é a falta de clareza contratual, em que a cláusula era uma fórmula matemática. Então, com cifras enormes, com somatórios, que era completamente inacessível para uma pessoa de padrão educacional mediano compreender. E o outro fator era a ausência de provas da sinistralidade fora do previsto, ou seja, do aumento. Então, a empresa alega, olha, eu estou aplicando um reajuste de 500%, porque a despesa médica assistencial do grupo aumentou esses 500%. E aí, na judicialização, o juiz falava, tudo bem, junta a prova do aumento acima do previsto. E a prova não acontecia. As empresas preferiam perder o processo a nível individual do que levar para os autos a comprovação desse aumento acima ou além do previsto. Então, isso também é um sintoma de falta de transparência grave. Outra coisa interessante que nos chamou a atenção é que, nessa pesquisa de 2017, os 3 maiores reajustes, de 2.300, 519, 233%, se referiam a empresas de pequeno porte. Ou seja, desses grupos até 30 consumidores. Por quê? Porque esses grupos têm menos poder de barganha. Se a empresa oferece um reajuste de 500%, você é uma empresa de 30 pessoas, 30 funcionários. Se você faz uma contraproposta que o plano de saúde não aceita, é uma perda de 30 consumidores.
O que é isso para uma empresa de plano de saúde que tem milhões de usuários? Isso é zero poder de barganha. De outra perspectiva, quando a gente olha para o teto dos individuais, que tem alguma proteção, tem um teto, né, não pode ser acima, a gente verifica um outro problema, identifica uma outra questão. É que esse teto hoje ele é calculado com base na média dos reajustes dos coletivos grandões, dos acima de 30 vidas. Né? E isso vem trazendo, ao longo do tempo, reajustes muito acima da inflação também. Aqui eu vou trazer dois trechos. Um é uma reportagem sobre o Tribunal de Contas, apontando problemas na forma de a ANS calcular esse teto. Uma delas é a falta de transparência e outra é a falta de checagem de informações oferecidas pelas empresas. Então, as operadoras declaram o reajuste que elas fazem anualmente, a ANS faz uma média disso, e aí o TCU identificou que a ANS não checava essas informações, não fiscalizava, não fazia auditoria desses dados. Esse aqui é um trecho do relatório do TCU, que identifica esses problemas no cálculo do teto, e eu vou chamar a atenção para um caso, para um trecho específico aqui, em que ele ressalta, assim, observa-se que a maior parte dos outliers excluídos consistem em valores de reajustes elevados, uma vez que a exclusão dos outliers provoca a redução do valor do índice calculado. O que a ANS faz? Quando ela calcula a média, ela retira os outliers, que são os valores extremos do cálculo, para que uma média fique um pouco mais razoável. A questão é que o TCU falou assim, mas e aí, o que você faz com esses valores extremos que você identifica nos coletivos? Você não faz nada? E a empresa falou, a ANS falou, não faço nada, eu retiro do cálculo porque esse valor está muito elevado, tem alguma coisa errada. Então o TCU falou assim, olha, temos um problema aqui, porque você verifica valores altos, há uma boa chance desse valor ser abusivo e não há uma investigação sobre isso. Isso também é uma falha regulatória no cálculo do teto dos individuais. Eu já estou chegando no final, mas quais são os efeitos dessa regulação sobre o cenário de reajuste de plano de saúde no Brasil? Né? A gente viu ontem na mesa de judicialização como hoje o cenário da judicialização na saúde pública está estabilizando, mas o cenário na saúde suplementar está crescendo, continua a crescer. Para nós, o que nos parece é que essa judicialização é, em parte, explicada por falhas regulatórias desse nível. A gente vai continuar tendo problemas de aumento de judicialização, a gente vai continuar... à esquerda, a gente tem uma pesquisa feita pelo Observatório de Justiça da Faculdade de Medicina da USP, apontando esse aumento. Aqui a gente tem um ranking de atendimentos que o IDEC faz. É uma base de dados restrita a 7 mil usuários, mas ele vem indicando uma tendência, já há 6 anos, aqui são só os 3 últimos anos, de que plano de saúde é topo de reclamação entre serviços de consumo. Né? Qual é a conclusão que a gente chega? É que a regulação da ANS, por vezes, é impermeável à ideia de vulnerabilidade. Quando você trabalha a ideia de que as partes contratantes são livres, numa relação que é desigual, na verdade, você tem vulnerabilidade, você tem violação do direito do player mais fraco, daquele que é mais fraco na relação. Né? E é importante chamar a atenção sobre como a agência ela surge para diminuir a assimetria de informação e, por ser impermeável essa ideia de vulnerabilidade do consumidor, no final das contas, ela acaba regulando mal para esse público. Né? E isso com consequências graves para o judiciário. Então, basicamente, era essa a nossa conclusão, essa que eu queria dividir, e estou à disposição. Obrigada.